Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero te ensinar a respeito dos loops na programação. Eu vou te ensinar aqui na linguagem Python, mas isso se aplica para todas as linguagens. Eu quis gravar sobre esse tema porque eu recebi um comentário do Jefferson que diz que o for não entra na cabeça dele, que ele usa o while com uma variável de controle. Então nesse vídeo eu quero esclarecer a respeito do for e do while. Os dois você consegue fazer as mesmas coisas praticamente, só que um é mais específico para uma certa situação do que outro. E eu vou trazer tudo explicadinho aqui. Só antes da gente entrar na parte dos loops de fato, eu quero esclarecer o porquê deles serem tão úteis na programação. Então eu vou pegar um exemplo de base e vou fazer ele sem loop nenhum, e depois eu passo o exemplo para o loop for e depois para o loop while para você acompanhar toda a linha de raciocínio e ver qual vai se encaixar melhor em cada situação. Então aqui eu tenho a minha variável vogais, que ela recebe uma lista contendo todas as vogais. Vamos supor que eu quero imprimir essa minha lista e eu não conheço nem o loop for, nem o loop while. O que eu posso fazer? Eu venho aqui e coloco um print, chamo a minha variável vogais e coloco a posição 0, que ela vai pegar o primeiro elemento da lista. Quando eu executo esse código, ele imprime a vogal A. Para me fazer a impressão dos outros elementos, eu tenho que vir aqui, vão ser 5 vezes, e vou colocar o elemento na posição 1 depois, né, que ele vai pegar o B, na posição 2, 3 e 4. E aí eu executo esse código de novo, ele imprime a minha lista ali normalmente. Só que aqui ele fica um código muito verboso, muito repetitivo, e não é isso que a gente quer. As boas práticas na programação incentivam você a diminuir a quantidade de linhas no seu código, principalmente quando for linhas de código repetitivo. Aqui você está repetindo o mesmo código para fazer a mesma função, digamos assim. Então, isso aqui é uma maneira válida de programar, mas não é a mais prática, a mais útil. A gente entra agora nos loops, porque ele vai repetir um código para você quantas vezes forem necessárias. Eu vou comentar esse código aqui para ele não ficar se repetindo e a gente passa para a parte de baixo aqui, olha. O loop for, ele tem duas funcionalidades, digamos assim. Ele vai fazer uma iteração em que ele vai executar a mesma operação em diferentes itens, um item de cada vez, que é o que a gente vai fazer com a nossa variável de vogais aqui, olha. Eu vou até pegar ela aqui e colar ela aqui embaixo para ela ficar na mesma, colocar ela aqui. Ele vai fazer a mesma coisa que os prints, mas de uma maneira bem mais simples. A sintaxe do for também ela é bem simples de você construir. Você vai colocar a palavra reservada for ali e o PyCharm aqui no caso, né, mas qualquer outro IDE, ele já vai colocar essas palavras de uma coloração diferente. No caso aqui ele colocou de laranjinha. Depois eu preciso de colocar uma variável de controle. Geralmente a gente chama ela de variável i, mas pode ser qualquer nome, tá? Mas eu vou deixar aqui i porque é a mais padrão de você encontrar. Preciso colocar a minha palavra reservada in. Tá vendo que ele até já coloriu de uma outra cor aqui, né? Na mesma cor do for. E esse in aqui, ele serve para falar de qual local você tá querendo executar uma ação repetidas vezes. Então aqui, como a gente já viu, a gente quer que ele itere várias vezes sobre a variável vogais. Depois eu coloco os dois pontos, isso é padrão do for para ele conseguir funcionar. E na hora que eu dou um enter, ele já cai uma tabulação para dentro. Porque no Python, não sei se aqui todo mundo já programa em Python, mas no Python ele seguia pelas indentações. Então aqui é um espaço de um tab ou então 3 espaços em branco, é a mesma coisa, tá? Então eu vou deixar com um tab aqui, e aí eu vou colocar um print e vou colocar a minha variável de controle aqui. E como que eu vou ler essa minha estrutura do for? O for, ele significa para, né? O for é uma palavra em inglês que significa para o português aqui. Então, para cada elemento, cada elemento aqui, olha, da minha, isso daqui, de qual que é a estrutura que eu quero que ele faça essa execução, né, do código que eu quero executar. Para cada elemento da minha variável vogais, que é essa daqui, eu quero que ele faça um print nesse elemento. O i aqui, ele passa a ser cada um desses elementos aqui.
Na primeira vez que o for ele for executar, ele vai valer 0, igualzinho tá aqui em cima, olha. No primeiro print aqui, eu coloquei ele como 0. Deixa eu colocar aqui de baixo que fica mais certinho. Aí, na primeira vez, ele vai valer 0. Depois, ele passa a valer 1. Depois 2, depois 3, depois 4. E isso até o tamanho total do seu elemento que você quer executar. Então, aqui, primeiro ele vai executar a minha variável na posição 0. A primeira vez que ele roda isso daqui, ele passa com o i valendo 0. Depois, ele incrementa sozinho o valor do i. Então, o i vai passar a valer 1 e ele vai imprimir a letra B. Depois, ele passa a valer 2, 3 e 4 aqui e imprime a letra E. Vou até fechar isso daqui para ele começar de novo, olha. Na hora que eu executar isso daqui, ele vai ter a mesma saída que a gente teve com os prints aqui na primeira parte, sem nenhum loop. Só aqui a gente já vê qual que é a importância de um loop na programação. Porque aqui, olha, enquanto eu tinha 5 linhas para fazer um código que eu tinha necessidade, aqui eu vou gastar só 2, olha. Para pensar assim, nossa, é muito pouco e tal, mas quando o código é muito grande, você consegue visualizar muito melhor o código mais enxuto, sem dizer que como tem a ferramenta do for, é muito mais indicado você utilizar ela. Vamos só dar mais uma incrementada nesse for. Digamos que além do elemento da lista, você queira imprimir qual que é o índice dele. Para isso, a gente pode utilizar o enumerate. E aí eu vou colocar o meu elemento que eu estou iterando sobre ele dentro de parêntese. E aí o for ele passa a precisar de duas variáveis ali para a gente conseguir controlar. A primeira vai ser o índice e a segunda vai ser o item. Vou deixar o i porque estava aí, então a gente continua com o i. Então aqui, se eu deixar só aqui, ele vai continuar imprimindo a minha listinha completa. Se eu coloco uma vírgula aqui e coloco o índice, ele vai imprimir qual que é o elemento e qual que é o índice. Então eu venho aqui e executo, ele imprime, olha, o A está na posição 0, tal, e o E está na posição 4, igualzinho a gente viu aqui em cima. E o for, gente, ele também é utilizado para repetição, em que eu vou executar a mesma operação mais de uma vez sobre o mesmo item. No caso aqui, eu vou fazer o for a mesma estrutura que a gente faz. Eu coloco for e in, que vai ser aonde eu quero iterar, e aqui eu vou colocar o range, que ele é a faixa de valores que eu quero iterar. Aqui no caso, eu quero iterar sobre 5 valores. Eu coloco os 2 pontos aqui e eu vou imprimir o meu i. Ele vai, deixa eu executar aqui, ele vai imprimir, olha, 0, 1, 2, 3 e 4. Por que que ele não pegou o 5? Se eu coloquei 5 aqui? Porque ele começa no 0. Então, ele vai do 0 até o 4. O range, ele vai aceitar alguns parâmetros. Então, digamos que eu quero começar no 1. Então, eu coloco 1 e 5. Ele não vai imprimir o 0 e vai até o 4, olha. Olha lá. Ele não imprimiu o 0. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar. Ele não vai imprimir o 0 e vai imprimir até o 4 aqui. E pode ser que eu queira pular alguns números. Vamos supor que eu quero que comece no 1, vamos colocar até 10 aqui, e eu quero que ele imprima de 2 em 2. Então, eu coloco 2 aqui e falo para ele printar o i. Eu venho aqui e executo, ele imprime o 1, depois ele passa para o 3, 5, 7 e 9. Ele imprimiu aqui todos os números ímpares. Para pensar, parece até que não faz muito sentido, né? Porque aqui eu coloquei 2, olha, e ele pulou 1, e o segundo que era para ele pular, ele já imprime. Então, quando a gente vai ler a documentação da parte do range, você entende o porquê disso. Por padrão, ele vem aqui como 1, então ele vai imprimir a lista toda. Quando você coloca para ele pular de 2 em 2, ele pula 1, mas ele imprime o próximo. Então aqui, por isso que ele deixou de imprimir todos os números pares. Esse outro parâmetro aqui, ele também já vem com padrão, por isso que não é necessário de você colocar ele, mas ele é setado por padrão ali como 0. O único argumento que é obrigatório você colocar é até a quantidade que você quer que ele vai imprimir. Então, se eu coloco aqui 5,
ele vai imprimir do 0 ao 4. Ah, mas eu quero fazer com range e imprimir as vogais. Tem como? Tem. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, coloco a minha vogais e coloco na posição do i. Igualzinho eu fiz aqui em cima, olha. A vogal e a posição que eu quero que ele imprima. No caso aqui, eu quero que ele imprima a posição do i, que vai estar rodando ali naquele momento. Se eu executar aqui, ele vai imprimir a minha lista de A a E, tudo direitinho. Ah, Emily, eu quero que ele imprima igual de cima. Eu quero que ele imprima a minha vogal e a minha posição, né? O índice, o que eu faço? Coloco uma vírgula aqui e coloco o i. Ele vai fazer a mesma impressão que eu tinha no outro, olha. A minha lista e a posição de cada elemento dentro da lista. Então, gente, para finalizar essa parte do for, vamos recapitular. O for, ele é mais utilizado para quando você vai iterar sobre elementos. Pode ser uma lista, uma tupla, uma string ou qualquer outro tipo de elemento que você tenha dentro da programação. Ou ainda, no caso aqui da repetição, ele é muito útil quando você quer executar um número específico de iterações. Ou seja, ele vai ser muito útil quando você sabe a quantidade exata de repetições que você precisa fazer ou quando você precisa iterar sobre algum tipo de elemento. O while loop, gente, ele funciona praticamente da mesma forma, só a estrutura que é diferente e às vezes alguns casos ali ele é mais adequado de você utilizar ele. Só antes da gente prosseguir, deixa eu comentar isso daqui para não aparecer nada. Então aqui eu venho aqui e coloco while, ele também é uma palavra reservada da programação. O que seria uma palavra reservada, né, gente? Ela é uma palavra que você não consegue alterar a funcionalidade dela dentro do código. O while, ele faz parte da linguagem de programação Python ali, ele não é uma variável ou uma estrutura que você consegue modificar ela para o que você precisar. Não, ela só serve para fazer esse comando de loop. Então a gente não consegue modificar ela, tá? Mas então eu venho aqui, coloco o while e eu coloco uma variável qualquer aqui. Eu vou continuar com a i porque ela é a mais utilizada, mas pode ser qualquer outra variável. Se ele for menor que 5, só esse parâmetro aqui, né? Eu estou utilizando ele para fazer sentido com o exemplo que a gente está vendo desde o início do vídeo. Então, enquanto o meu i ele for menor que 5, 2 pontos. Essa é a estrutura padrão do while. Eu vou dar um enter aqui e ele já faz essa tabulação. Então, tudo que tiver dentro dessa tabulação, ele vai repetir enquanto o laço while ele for verdadeiro. Então, enquanto i for menor que 5, eu quero printar o i. Vamos começar só printando a variável i, depois eu coloco, né, a variável vogais ali para a gente fazer aquela impressão que a gente está fazendo desde o primeiro exemplo. Se eu executo isso aqui agora, gente, eu vou cair num loop infinito. Por quê? Eu não estou incrementando a minha variável i. No for, gente, ele faz um incremento dessa variável, no caso aqui da variável i, automaticamente. Eu acho que eu não falei disso na hora que eu falei do for, né? Mas ele faz o incremento automaticamente. Então, ele começa valendo 0 e aí ele executa tudo que tiver com o tab para dentro ali. Depois ele faz o incremento sozinho do i. Aí o i passa a valer 1. Aí ele vai fazer o processamento que ele tiver que fazer e o i passa a valer 2. E nos casos aqui, ele foi até o i valer 4, né? Porque é um total de 5 itens, mas ele começa no 0, então ele precisa de ir até 4. E aqui o valor máximo do meu item, ele é valendo 4 também, né? Porque ele começou aqui no 0, na posição 0, e foi até aqui no 4. Então, ele tem o valor máximo do tamanho da minha lista. Mas vamos voltar aqui para o while agora. Então, aqui ele tá até me falando que tá com um erro, olha. Que o i, essa variável i, deixa eu pegar o erro aqui, ela não foi referenciada, porque ele não cria uma variável igual o for cria, para ele próprio controlar. Não, é eu que tenho que ter esse controle dentro do meu código. Então o while, ele é muito propício, digamos assim, ainda mais quando você é novo na programação, de você cair nos loops infinitos. E isso é uma coisa que a gente não quer. Então aqui eu tenho que criar a minha variável i, colocar ela igual a 0, e aí ele parou de dar aqueles erros, que é erros de não conseguir executar mesmo. Só que além de eu criar essa variável fora do while, eu preciso incrementar ela aqui, porque senão ele ainda vai continuar
no loop infinito. Então, eu vou colocar aqui o i, ele vai valer mais igual a 1. Então, na primeira vez que ele entrar aqui, ele vai estar valendo 0. Então, 0 é menor que 5? Sim. Então, ele entra nesse while aqui. Então, ele vai executar. No caso aqui, ele vai fazer o print desse valor e vai incrementar. O i passa a valer 0, no caso, né? Mais 1. Então, ele passa a valer 1, aí ele volta aqui em cima. O i, que agora vale 1, ele é menor que 5? Sim. Então, eu executo e incremento aqui. O i passa a valer 2. 2 é menor que 5? Sim. E aí, ele faz todo esse processamento aqui até o i for igual a 5. Porque se eu colocasse aqui, olha, menor ou igual, aí sim ele imprimiria o 5 no caso. Mas como eu não coloquei, que eu só quero até o 4, a hora que ele passa a valer 5, aí ele compara. 5 é menor que 5? Não, não é. E aí ele sai desse laço while. Vamos executar aqui. Ele vai imprimir de 0 a 4, igualzinho a gente quer. E para fazer o mesmo print, eu vou pegar até esse código aqui, olha. Vai ser o mesmo código. Vou colocar aqui para ele printar a minha variável vogais na posição i e depois a minha variável i, que vai ser o valor que ela tá ali naquele momento. Então, se eu executo aqui, a mesma saída que a gente teve nos outros loops, no outro loop, né, no caso foi do for, e nesse código aqui todo verboso, né, sem repetição nenhuma que a gente criou no começo desse vídeo. Sendo assim, gente, o while ele é mais adequado quando você for repetir um bloco de código com base em uma condição em específica que pode mudar durante a execução do programa. E o que eu quero dizer com mudar durante essa execução? É no sentido de que a situação em que a decisão de continuar ou sair do loop, ela vai depender de uma variável ou uma expressão que pode ter seu valor alterado à medida que o programa for passando ali pelo processo de execução. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. E eu quero te perguntar se esses códigos de Python mais básicos são úteis para você. Se sim, comenta aqui para mim que eu posso trazer mais conteúdos desse nível iniciante da programação pra gente aprender junto. No mais, eu peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos aqui. Bons estudos para você, obrigada e até a próxima! O while eu não posso trocar a função dele dentro da programação. O while em todas as linguagens vai ter a função de while.